Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a este vídeo explicativo da disciplina de Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Otávio Alcântara, do IFCE de Maracanaú. O objetivo deste vídeo é mostrar o circuito do caminho de dados do processador MIPS e a implementação do pipeline. O projeto do circuito foi dividido em três partes. A parte 1 mostra o circuito do caminho de dados de uma forma simplificada, com a implementação de instruções, de algumas instruções do tipo R e do tipo I. A parte 2 será o caminho de dados de uma forma mais complexa, em que instruções do tipo SW, LW, BNE e BEQ podem ser executadas. Na parte 3, haverá as divisões do circuito do caminho de dados para a implementação do pipeline, como também a implementação da técnica de forwarding. Este é o circuito do caminho de dados. Ele é constituído por um registrador PC, uma memória de programa, um banco de registradores, uma ULA, multiplexadores, um extensor de sinal que transforma 16 bits em 32 e algumas funções de controle. A memória de programa é responsável por guardar o código em assembly do MIPS. O registrador PC ele funciona como um contador. Em cada ciclo de clock, ele sempre será incrementado com mais 4 unidades, pois este somador recebe a saída do PC e uma constante 4. A saída do somador está conectada diretamente com a entrada do PC. Então, a cada ciclo de clock, ele será incrementado e o valor que está na saída do PC, ele marca onde a memória de programa, qual linha da memória de programa será executado. Quando pressionamos o reset, ele volta a zero e ele volta ao início da memória de programa. A memória de programa é responsável por pegar essa instrução e decodificar em uma sequência de 32 bits. Essa sequência de 32 bits deve ser partida em sequências menores. Por isso, na saída da memória de programa, nós conectamos um distribuidor que realiza essa divisão. A primeira sequência é referente ao opcode, que não iremos implementar neste circuito devido à ausência da unidade de controle. Temos sequências de bits que são os endereços dos registradores e esta sequência que é o valor imediato do tipo I. Estas 4 divisões já são necessárias, são suficientes para a implementação do tipo I. Quando pegamos este último valor e dividimos novamente, nós conseguimos implementar o tipo R, em que essa sequência de bits é mais um endereço de registrador que iremos utilizar. Esta outra sequência não será utilizada. Aqui nós temos um controle, em que este multiplexador irá definir qual a entrada do RW. O RW é o endereço aqui dentro do banco de dados
em que a informação de entrada aqui no W, ela será registrada de acordo com este endereço. Então, se selecionamos o $10, o valor que vier na entrada W será registrado no $10. O reg DST, ele define qual sequência de bits guarda este endereço. Instruções do tipo I implementam o estado 0, pois será esta sequência de bits que guarda o endereço de destino em uma instrução do tipo I. Em uma instrução do tipo R, será esta sequência de bits que guarda o endereço de destino. Então, quando trabalhamos com o tipo R, nós temos que deixar em estado 1. Este controle define se o valor de entrada W será ou não registrado no banco de registradores. Se em estado 0, o valor não é registrado. Se em estado 1, o valor será registrado. Estas duas sequências de bits se referem ao endereço do registrador A e do registrador B. Então, dependendo do endereço de entrada, ele irá verificar qual o valor que há dentro da célula e retornará na saída A e na saída B, em que estas saídas são conectadas à unidade lógica de processamento, a ULA. Note que a entrada B da ULA possui um multiplexador. Ele irá definir se a entrada será o valor do registrador B ou o valor imediato. Logo, esse controle AluScreen, ele define 0 para instruções do tipo R que utilizam este registrador B ou instruções do tipo I que recebem um valor imediato. A função desse extensor de sinal é pegar esses 16 bits e transformar em 32, pois a ULA trabalha com 32 bits. A ULA possui vários tipos de instruções. Então, devemos definir o que ela irá realizar. É para isso que serve o AluOp. É o operador da ULA. Vamos executar esta sequência de instruções que estão aqui. Nós temos uma instrução do tipo imediata do ADD. Se é imediato, o endereço está correto aqui, no 0. Vamos registrar valores no banco de dados, então vamos setar em 1. Trabalhamos com o tipo imediato, então 1 para o valor que provém do imediato. A operação é uma soma. O código da soma para a ULA do MIPS é 0010. Podemos já ver nestas saídas os valores que estão sendo reconhecidos. No A, nós temos 0, porque não há nenhum valor no registrador 1. E temos 5, que é o valor imediato. No ciclo de clock, o endereço 1 terá o valor 5. Pronto, podemos verificar que a instrução ocorreu de forma correta.
A próxima instrução é semelhante à primeira, só que iremos ao endereço 2 e o valor imediato é 10, mas permanece sendo um imediato. Podemos verificar que o endereço 2 possui o valor 10. A próxima instrução é do tipo R. Se temos instrução do tipo R, precisamos alterar o endereço, que agora vai vir desta sequência de bits. Então, 1. Não estamos trabalhando com um tipo imediato. Então, o valor de entrada de B será o do registrador B. E temos uma soma, então o código permanece o mesmo. Ele vai pegar o valor de 1 e de 2, somar e jogar no endereço 3. Um ciclo de clock. E temos aqui 5 mais 10, 15. A próxima instrução é do tipo R. Então, estas configurações de controle permanecem, mas é um tipo SUB. É uma subtração. O código da aula para subtração é 0, 1, 1, 0. Ele vai pegar o valor de 2, 10, menos o valor de 1, que é 5, e jogar no registrador 4. Vamos dar o ciclo de clock. Verificamos que o endereço 4 contém o valor 5. Agora, vamos complicar um pouco o circuito. Aqui temos basicamente o mesmo circuito com a adição de uma memória e de uma pequena alteração no somatório do PC. Aqui, na memória de programa, vamos executar instruções do tipo BEQ, LW, SW e BNE. Vemos a definição das labels loop e da label end. Aqui nós teremos algumas instruções de controle a mais, entradas de controle. O branch, que é para o BEQ e o BNE, e essas 3 que são referentes à memória, em que em estado 1 eu estou definindo que eu vou escrever na memória, vou ler da memória, vou destinar da memória para os registradores. O branch vai definir se o endereço, se a soma do PC será a mesma do circuito passado. Podemos ver que em 0, multiplexador do 0, ele recebe a saída deste somador. Em estado 1, ele receberá a saída deste somador. Este somador recebe a posição do PC mais 4, e este valor aqui é o valor imediato que já conversamos. Bem, a memória de programa reconhece o tipo BEQ e reconhece também onde está a label.
Note que quando verificamos aqui, nós podemos ver a label end, mas quando verificamos aqui, vemos um endereço. Ou seja, a memória de programa já sabe qual o endereço da label end. Logo, esse endereço é repassado em 16 bits. Vamos estender o sinal para 32, pois o PC trabalha em 32. Vamos deslocar esta sequência em 2 bits para a esquerda, para que o alcance do jump seja maior. Então, somamos este endereço ao PC, somente quando o branch for ligado. Vamos fazer o teste agora mesmo. Quando eu ativo o branch, ele já reconheceu que o salto deve acontecer. Quem irá ativar e desativar o branch será a unidade de controle. Ele irá verificar se esses valores são iguais a partir aqui da ULA. Então, ele vai definir se o branch estará em estado 1 ou 0. Se não houver branch, a próxima instrução será executada normalmente. Podemos verificar aqui. Próxima instrução. BNE, a mesma forma. Próxima instrução. Vamos resetar. Quando o branch é ligado, e vamos dar um ciclo de clock, ele irá pular para este endereço, que no caso é fora das instruções. Pronto, podemos verificar que foi exatamente isso que aconteceu. Ele pulou para o end. Vamos resetar. Vamos executar até chegarmos ao BNE. Pronto, no BNE, se ativarmos o branch, como vimos aqui, ele deve voltar para a label loop, para este endereço. Branch ativado, ciclo de clock. Pronto, ele voltou para este endereço. Então, estas instruções do tipo BEQ e BNE possuem 2 endereços. Esses endereços são repassados nos registradores. Aqui, nós vamos realizar uma instrução do tipo imediato. Mas vamos utilizar os valores de A e B. Então, não precisamos ativar o halo screen, pois não vamos utilizar este valor imediato. O valor imediato só é destinado a ser somado ao registrador PC. Este valor aqui do BEQ e do BNE, na verdade, ele sofre uma subtração, ou seja, o halo op tem que estar codificado para que a ULA realize uma subtração, pois ele vai subtrair conteúdo de 1 e de 2. Se for igual a 0, essa subtração é porque esses números são iguais. Logo, essa instrução é verdadeira. O BNE é da mesma forma. Se a subtração não for igual a 0, é porque eles são diferentes. Então,
essa instrução é verdadeira. Então, o código para que haja um jump, código não, as instruções de controle são estas aqui. Para executarmos instruções com a memória, temos que observar a instrução. Vamos dar um ciclo para pularmos o B aqui. LW. O LW vai fazer com que haja um load da palavra. Ou seja, nós vamos pegar uma informação da memória e carregar no banco de registradores. Aqui no código, podemos ver que ele vai olhar o endereço que está em S3 e jogar no registrador 5. O registrador 5 está zerado e o endereço 3 também. Vamos alterar para 1. Este valor, podemos ver que a memória já foi alterada aqui, ele já está reconhecendo a entrada 1. Vamos alterar também aqui, diretamente na memória, o seu valor. Vamos colocar 55. Se é um LW, é uma instrução do tipo I. Nós vamos, então, ativar o allo screen. LW, nós vamos precisar carregar valores no banco de dados. RegWrite é do tipo imediato, então vamos deixar em 0. Não vamos fazer saltos, desvios, então branch 0. Aqui nós vamos colocar o código de soma. Vamos escrever na memória? Não. Vamos ler da memória? Sim. Vamos destinar da memória para os registradores? Sim. Pronto. As unidades de controle são essas. Então, após o ciclo de clock, o valor 55 deverá ser jogado aqui. Vamos ver. Pronto. O valor 55 foi destinado no endereço 5. A próxima instrução é do tipo SW, que vai pegar o endereço que está em 4, aqui na memória, e vai pegar a informação que está no registrador 5 e colocar nesse endereço de memória. Vamos fazer um store. O endereço 4, vamos aqui incrementar ele com o valor 3. Pronto, já marcou aqui. Vamos para os controles. Vamos fazer uma soma, é do tipo imediato. Não vamos escrever no banco. A memória será escrita? Sim. A memória não será lida e não precisarei destinar da memória para os registradores. Assim, o valor que está aqui no 5 será colocado neste endereço. Vamos um ciclo de clock. Ele foi aqui para o próximo endereço, mas podemos aqui, vamos aqui só desconectar o clear. Pronto. Resetei somente o PC para ele voltar aqui para a instrução inicial, né? E aqui nós temos no endereço 3 o valor da célula de endereço 5.
de acordo com o que a instrução executava. A parte 3, nós vamos falar aqui sobre o pipeline. Basicamente, nós temos aqui o mesmo circuito, mas com uma diferença. Nós separamos em partes. Se lembrarmos do que foi dito, aqui nós temos a identificação da instrução. É o IF aqui. Nesta parte, nós temos a identificação dos operadores e a decodificação da instrução. É o ID. Aqui, na ULA, nós temos a execução das instruções. Então, nós temos o EX. Aqui, nós trabalhamos com a memória, então é o main. E a última parte se referencia sempre ao banco de registradores. Então, será o WP. Como temos registradores separando estas partes do circuito, agora, quando dermos um ciclo de clock, a instrução não será mais processada de uma só vez. Estes registradores servem como uma barreira de clock, em que, se nós temos uma informação aqui, essa informação será passada para cá num ciclo de clock. Vamos ver aqui que temos o código de 32 bits referente a esta instrução. Vou desativar o PC, então o ciclo de clock não vai incrementar o PC. Vamos dar o ciclo de clock para ver estas informações progredindo no decorrer de cada fase do pipeline. Mais um ciclo. Temos aqui os valores. Mais um ciclo. Vemos os valores sendo carregados aqui. Outro ciclo. O valor sendo carregado aqui. E um último ciclo. Os valores são destinados aos seus devidos lugares. Lembrando que essa instrução foi só para vermos o fluxo em cada fase do pipeline, pois as instruções de controle não foram acertadas de forma correta para a instrução do tipo ADD-IU. Vamos executar este código se é do tipo ADD-IU 0, não vamos fazer salto, vamos registrar, é do tipo imediato, iremos realizar uma soma, forwarding vamos falar um pouco mais na frente, não vamos mexer com a memória. Vamos ativar o PC. Primeiro ciclo de clock. Temos aqui as informações. Vamos desativar o PC para ele não ir para uma próxima instrução. A instrução faz com que no registrador de endereço 1 receba o valor 5. Aqui já está com esse valor
porque nós executamos aqui, mas vamos retirar. Vamos continuar a execução. Agora essas informações vão ser distribuídas aqui. Temos aqui o valor imediato que está sendo guardado, o endereço de destino e os valores dos registradores estão zerados. Vamos aqui mais um ciclo, vamos executar e passar para próximo. Temos aqui o resultado da soma, 5, e o endereço. O valor foi adiante. E na próxima ciclo, essa informação será registrada aqui. Podemos verificar que precisamos de muito mais ciclos para que a instrução seja executada. Antes, precisávamos só de um. Agora, nós vamos precisar de um ciclo, 2, 3, 4 e 5. Isso faz com que eu possa iniciar uma instrução aqui. Quando essa instrução vai ser processada aqui, eu já posso iniciar uma próxima instrução aqui. Quando ela vem para cá, a outra instrução vem para cá e assim sucessivamente com várias instruções. Podem acontecer alguns erros quando, neste próprio exemplo, verificamos que a primeira instrução vai colocar o valor no primeiro endereço. Só que a instrução seguinte já precisa deste valor. Então, nós teríamos que parar o circuito do pipeline. Vamos resetar. Ativar o PC. Um ciclo de clock. Então, teríamos que parar a contagem da próxima execução e executar toda essa instrução até que ela seja registrada aqui, o valor final. Depois que temos o valor final registrado aqui, podemos iniciar a próxima execução. Para corrigir esse tipo de problema, podemos usar o forwarding, que é esse incremento de multiplexadores aqui que não tínhamos no circuito anterior. Note que a primeira entrada do multiplexador são as entradas comuns, que já vínhamos trabalhando. Mas ele possui mais duas, em que esta segunda de cada multiplexador provém dos registradores desta região, de acordo com esta ligação, e o terceiro tem a ligação do último registrador. Ou seja, nesta parte da execução, mesmo que a informação da instrução anterior ainda não foi guardada nos registradores, nós já temos acesso a essas informações do main e do
WB. Assim, se nós setarmos aqui uma seleção de um dos dois, nós não vamos precisar esperar que a instrução acabe para poder executar a próxima. Vamos resetar aqui. Resetar o banco. A instrução vai atribuir 5 no registrador 1 e depois vai pegar o valor do registrador 1 mais 5 e jogar no registrador 2. As instruções de controle estão corretas até agora, pois são do tipo imediato. Vamos iniciar. Ciclo de clock. A primeira instrução já foi repassada para cá. E a segunda vai ser processada. Primeira e segunda instrução. Primeira e segunda instrução. Podemos perceber que o endereço 1 está aqui, o valor imediato 5. O endereço 2 está aqui e o valor imediato 5, de acordo com as instruções que nós vimos aqui. 1, 5, 2, 5. Mais um ciclo. Quer dizer, aqui é que já teríamos o nosso problema. Porque essa instrução precisa do resultado desta soma. Só que o registrador está zerado. Porque essa instrução está parada aqui. Ela não terminou. Temos a instrução 1 aqui e a instrução 2 aqui. Pelo forwarding, eu posso pegar para jogar no endereço da aula aqui o valor que está vindo do main, ou seja, a seleção 2. Então, no forwarding A, vamos selecionar esta entrada. E já podemos ver que na instrução 2, temos um imediato e um registrador. Só que o registrador ainda não foi incrementado. Então, pegamos esse valor do main, pois a instrução 1 ainda está aqui. Podemos já ver que, como selecionamos o forward A para a segunda seleção, que é o que vem do main, vemos o seu valor aqui, 5, e o valor imediato, 5, que já é o dessa instrução. Pronto, desta forma, podemos usar o clock. Agora, podemos tirar o forwarding. A instrução 1 está aqui e a 2 está aqui. No próximo ciclo, a instrução 1 será finalizada. Podemos ver aqui que o 1 recebeu o valor de 1, que era 0, mais o valor imediato 5. 1 recebe 1 mais 5. Agora a instrução 2 está aqui. No próximo ciclo de clock, ela será finalizada. E nós temos aqui o resultado.
jogamos no endereço 2, o que há em 1, que era 5, mais o imediato 5. E assim funciona a técnica do forward. Bem, a explicação foi feita. Encerramos agora o vídeo. Muito obrigado por assistir e valeu!